Faz o seguinte, descubra um jeito de viver o seu trabalho, a sua riqueza, a partir dos valores cristãos. Não é nenhum pecado ser rico. Não é pecado ser rico. Pecado é ser sovino, né? Não querer dividir o que se tem. Pecado é não querer dividir aquilo que se é. Então, se você tem influências sociais, faça de tudo para realizar um trabalho bonito na sociedade que você vive. Não seja aquela madame fútil, por exemplo, né? A gente encontra tanta madame fútil que a única preocupação que ela tem é o último pó que saiu para aquilo, o último creme para esticar a ruga, né? Ou o cabeleireiro, a última tinta. Não, porque essa futilidade, ela não permite que você viva o que há de mais bonito no seu coração. Deus entra na nossa vida para purificar os nossos excessos. Então você tem todo o direito de ser uma madame, uma mulher bonita, bem arrumada, que você tem condições para isso, mas ao mesmo tempo você tem sensibilidade para viver com simplicidade, para dividir o que você é e o que você tem com as pessoas que você conhece. Aliás, eu acho que uma pessoa só é fina à medida em que ela é educada também, né? À medida em que ela sabe acolher as pessoas que estão próximas, em que ela não está em cima do salto olhando todo mundo de longe e achando que ela é melhor que todo mundo. Não. Eu fico vendo isso no trabalho que a gente realiza, né? Quanto mais influente a gente vai ficando sobre uma sociedade, maior é a responsabilidade que a gente tem de agir socialmente, gente. Quanto mais reconhecimento tem o nosso trabalho, maior é a nossa responsabilidade de unir o nosso nome, o nosso dinheiro, aquilo que rende do nosso trabalho, com as necessidades que estão aí do nosso lado. As instituições de caridade, aquelas realidades que precisam materialmente e espiritualmente de nós. Tão bonito a gente unir, né, as nossas forças para a gente poder fazer bem àqueles que precisam de nós. Isso é apressar o reino, isso é viver a graça da igreja. E isso é você purificar. Não tem que se sentir culpado por você ter mais condições. Não, pelo amor de Deus. Quem dera todo mundo tivesse as mesmas oportunidades que você. Agora, não permita que a lógica do capitalismo venha lhe retirar a sua capacidade de ser boa, a sua capacidade de ser sensível, porque o grande problema do capitalismo é que, em nome da produção e da venda, se passa por cima de todo mundo. Desvaloriza-se a pessoa para valorizar o dinheiro. Pobre não tem valor dentro do contexto capitalista, porque ele é apenas um instrumental para chegar lá. Quantas pessoas escravizadas nos seus mecanismos de trabalho, justamente porque tem patrões que não pensam no bem do outro. Só quer usar o outro como um mecanismo para alcançar dinheiro, poder. É contra isso que nós precisamos trabalhar. Mas não significa que agora nós vamos ter que fazer o mundo ficar pobre. Não, não é isso não. A pobreza que a vida religiosa propõe, que a vida sacerdotal propõe, é muito mais do que pobreza material. É a capacidade de acolher aquele que chega. E, por exemplo, quantas congregações são riquíssimas? O grande pecado que essas congregações podem realizar é justamente no momento em que elas se fecham na riqueza que têm e não fazem nada pelos pobres. Não é verdade? Quando você percebe que o dinheiro é administrado para ficar rendendo isso, aquilo, papapá, mas não existe nenhum comprometimento social com a sociedade. Isso nós não podemos admitir. E é aqui que a gente tem que entrar. Não tem que fazer a crítica das congregações, da igreja, não. Tem que fazer a crítica a partir de mim. Eu sou padre Fábio, eu tenho um trabalho, eu luto no meu dia a dia, eu trabalho para sobreviver, sou eu que pago as minhas contas, eu sobrevivo daquilo que eu faço. Mas e agora? Como é que eu administro o que rende do trabalho que eu realizo? Eu estou sendo capitalista? Ou eu estou tendo uma sensibilidade social com aquilo que rende o trabalho que é meu? Aí você se faz essa pergunta também. Você não precisa ser padre para se perguntar isso. Andressa, e é essa pergunta que todos nós temos que fazer para a gente poder dormir em paz com a nossa consciência. Hoje o mundo está marcado pela necessidade, tanto material quanto espiritual. Eu esbarro nas duas e tenho pedido cada vez mais a Deus a graça de não ficar insensível a nenhuma delas. O que a gente puder fazer, nós temos que fazer. Eu, por exemplo, nasci numa família pobre. Meus irmãos são pobres até hoje. Ajudar os meus irmãos, para mim, é uma responsabilidade social. Estou errado? Não estou. Não adianta nada eu ficar fazendo as minhas caridades lá para a instituição tal, se de repente eu não estou sensível à necessidade dos meus irmãos.
Isto é uma responsabilidade que se impõe ao meu coração sempre. Quando eu precisei assumir uma nova postura de vida, justamente por causa disso, precisava cuidar da minha mãe. É uma responsabilidade social que eu tenho. Mas isso não me fecha no meu mundo com as minhas necessidades, não. E à medida do possível, à medida que eu tiver condições, eu quero ajudar os meus irmãos. Eu quero dar a eles possibilidades de melhoria na vida. Eu amo. São pessoas que são importantes para mim. Será que você vive aquilo que Deus lhe dá somente para você? Ou você está tendo sensibilidade para perceber as pessoas que estão do nosso lado? Aí eu falo para você também. Para você que nos assiste agora e que de repente é verdade, eu nunca parei para pensar nisso. Não é problema você ter o fruto do seu trabalho. Se o seu trabalho lhe rendeu muito, se a sua profissão lhe deu muito dinheiro, não é nenhum problema. O problema é o que você faz com o que a sua profissão lhe deu, com o que o seu cargo lhe deu. É tão triste, minha gente, quando você percebe que uma pessoa, ela assume um posto de poder e ela vai tratando as pessoas mal por causa disso. Tem o olhar sensível para perceber o outro. Essa é a maior beleza que eu vejo numa pessoa. Quando ela tem dinheiro, ela é bem-sucedida, ela é uma pessoa famosa, ela é uma pessoa que alcançou muita coisa na vida, mas ela não perdeu a sensibilidade de olhar as pessoas simples nos olhos e tratá-las bem. Mesmo porque não há riqueza maior e mais bonita nessa vida do que você ter um ser humano sensível às necessidades do seu tempo. Padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem o medo. Mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira e isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. De alguma maneira, todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício. Porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz, a gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Porque quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós, é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente. É igual aquele que é viciado. Enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer. É preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece assassino de si mesmo, é que ele para de se matar. E aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia, ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça, e aquela pessoa de repente começa percebendo coisas bonitas de si mesma, que até então ela não percebia, porque o vício não permitia. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos, e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano, que eu tenho identificado,
é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso. Porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém. Eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles. Sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. E eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa. Eu posso ser uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ser uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas. Eu posso ser uma resposta cristã, que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Eu não gosto de levar pesos no meu coração. Toda vez que alguma coisa está sendo pesada para mim, eu faço questão de dar um jeito, porque eu não acho que é justo. Não é justo a gente ficar levando pesos. Não, essa vida precisa ser vivida com leveza. E a oração nos ajuda a alcançar essa leveza. Eu fico o tempo todo
percebendo o movimento deste mundo que está em mim, que está de fora, como nós seguimos, como nós temos que continuar mesmo com o coração pesado. A vida não para a gente sofrer. O mundo não para as suas atividades para que a gente tenha a oportunidade de viver os nossos lutos, os nossos sofrimentos. Pode ser que muitas pessoas que hoje estão nos assistindo precisam organizar uma dor dentro do coração, uma dor, um sofrimento tão agudo, que a gente gostaria que o mundo parasse para que a gente pudesse sofrer tudo isso, mas não. Tudo continua acontecendo. E a gente precisa seguir com essa dor no peito, com essa angústia no olhar, com esse peso sobre os ombros. E é doloroso pensar que a condição humana é assim. Aquilo que fazem com a gente corre o risco. Se não souber administrar bem o trauma que ficou, a gente tende a repetir o comportamento com outras pessoas. A psicologia nos ensina que é uma maneira que a pessoa tem de fazer justiça a si mesma. Inconsciente. É um processo inconsciente. Nem sempre nós sabemos por que a gente está fazendo isso. Fazer a reciclagem do nosso coração é muito importante. Pode ser que você também tenha aí os seus pesos, né? Todo mundo tem. Pode ser que você tenha um detalhe da sua vida, um fato, um acontecimento, uma pessoa que seja pesada para você. É bom a gente poder consertar a vida. Então eu não ganho nada fazendo uma pessoa sentindo-se mal com a vida que ela viveu. Agora eu ganho muito quando eu ajudo essa pessoa, através do discurso religioso, a reinterpretar o que viveu e descobrir que ela pode viver diferente. Ela não tem como alterar o passado, mas ela pode alterar as consequências do passado. E aí é a dinâmica da amorização que o Evangelho nos proporciona. Nós precisamos ser curados das culpas que nós alimentamos. Eu sei, eu digo isso por mim. Em alguns momentos da minha vida, eu não soube lidar com o arrependimento. Eu fui pelo caminho fácil da culpa. Aí, me sentindo a pior pessoa do mundo, o que acontecia? Eu mergulhava ainda mais no pecado. Porque a culpa, ela faz isso com a pessoa. Ela empurra a pessoa para aquele território onde ela se destrói. Pode ser que você esteja precisando se reconciliar com o seu coração. Mas para reconciliar-se com o seu coração, você precisa passar pela reconciliação com o outro. Não perca tempo, não. Foi Jesus que nos ensinou que toda vez que o nosso coração está machucado, magoado, que toda vez que alguém nos ofende, nós precisamos olhar nele. Precisamos ter os olhos nele e ter a mesma atitude que ele teria se estivesse aqui. Não podemos estar. Faça isso. Faça esse bem a você. Perdoe. Reconcilie-se. Não perca tempo. Não perca tempo com rancores, com mágoas. Não vale a pena. Quando você concede e recebe o perdão, é como nascer de novo. A leveza da primeira infância volta a tomar conta do seu coração. Que é a oportunidade que nós temos de receber também esse Cristo na nossa caminhada, na nossa história. Neste andar que faz parte da nossa história, da nossa vida, nessas muitas estradas da vida que nós caminhamos, levando também as nossas desilusões, as nossas tristezas, as nossas angústias. Como é preciso a gente administrar o que nos fez mal no passado, para que a gente não venha cometer a mesma coisa nos dias de hoje. Para que a gente não faça esse movimento vicioso de reproduzir o que a gente mais reprovou que um dia fizessem com a gente. É a vida, é o ser humano.
Nós somos uma caixa de registros, né? Como é que nós vamos processar a informação? Tudo vai depender das condições de analisar, que a gente precisa ter, de olhar para aquilo que a gente é, para o que fizeram da gente e para aquilo que a gente quer ser com os outros. Porque não tem nada mais nocivo na vida de uma pessoa do que ela viver administrando culpas. A culpa é o resultado de uma vida mal vivida, de erros que nós cometemos. E é um peso emocional terrível. A culpa adoece uma pessoa. Quantas vezes nós estamos pesados dos erros que a gente cometeu e o outro, com o olhar que nos oferece, com um sorriso, deixa isso para lá. Que bobagem. Não se incomode mais com isso. Às vezes um choro bem acompanhado tem o poder de perdoar os pecados da gente. Eu não estou falando da absolvição sacramental, não. Eu estou apenas fazendo um paralelo, viu? Eu não estou dizendo que uma coisa anula a outra. Eu só estou dando exemplo para que a gente possa entender o que acontece lá. É complementar. Sim, eu me absolvo dos meus pecados quando eu estou com os meus amigos, que são capazes de me ver de um jeito melhor do que eu me vejo. Sim, eu também me alimento da palavra do outro. Da mesma forma como na Eucaristia, eu tenho a oportunidade de me alimentar da palavra de Deus, eu posso também me alimentar dos bons conselhos daqueles que me amam. Sim, minha gente, porque quando existe uma verdadeira amizade, um amor sem interesses, nós crescemos muito quando o outro nos diz, com o que o outro nos diz. Os nossos equívocos são tantas vezes resolvidos através de bons amigos. Às vezes as pessoas estão nas drogas, estão prostituídas, estão esquecidas de suas dignidades, estão em relacionamentos diabólicos, doentios, porque faltam a essas pessoas alguém que venha abrir o cativeiro. É um pouco do que eu falo do livro Quem Me Roubou de Mim, né? Quantas pessoas desperdiçando uma vida assim? E às vezes até em nome de Deus. Mantendo estruturas diabólicas em nome de Deus. Não tendo coragem de questionar um marido, de parar uma agressão em nome de Deus. Não podemos ser assim, não. Peça que Jesus lhe dê condições de substituir esse sentimento que lhe ocorreu, né? Que o inconsciente é assim. Ele fica pressionado com aquilo que o faz sofrer, e aí ele joga para fora de vez em quando. O sonho é uma oportunidade que o inconsciente tem de jogar fora tudo que o pressiona. Por isso que às vezes a gente sonha tantos absurdos, né? Eu me lembro de uma vez, eu trabalhava no seminário Terra Boa. Eu senti tanta raiva de um menino lá, um seminarista, durante o dia, por causa de um acontecimento que ele fez comigo, que à noite eu sonhei que eu tinha arrancado a cabeça dele. E no sonho eu fiquei satisfeitíssimo. Ainda dei um chute na cabeça dele do lado, passei, o menino, eu lembro direitinho. No outro dia, quando eu acordei, um peso, uma coisa horrível, que é um sentimento como se você tivesse matado mesmo, né? Eu sou assim, o sonho me afeta muito. Mas aí eu fiquei, gente, que bobagem, é o inconsciente. Senti tanta raiva do menino, que como eu não tive coragem de xingar e de falar nada, guardei, aí o inconsciente libera assim. Quando eu me sinto arrependido, eu tenho uma disposição para mudar aquilo que foi feito de ruim. Ainda que eu não possa alterar o passado, mas o arrependimento me coloca condições de alterar o presente e o futuro. Eu quebrei este copo, eu estou arrependido. Eu não tenho como reconstruir o copo, mas eu posso estabelecer uma relação diferente com os copos que virão a partir de agora. Só um exemplo simples de cuidado, né? Então tá bom, eu sei que o copo é frágil, eu não vou lidar com ele de qualquer jeito. Pego a fragilidade do copo e passo para refletir a minha. Eu sou uma pessoa frágil. Eu sei exatamente que, se ficar exposto a um determinado tipo de situação, o diabo faz a festa em mim. Então eu prefiro não me expor àquelas situações. Ah, mas e se é ficar alienado? Não. É ficar dentro daquilo que eu sei que é melhor para mim. Eu não tenho necessidade de me expor a determinadas situações que eu sei
que falarão alto demais e que poderão muito bem me retirar do meu eixo. Sim, quando nós estamos com o outro, nós nos alimentamos da presença do outro. Eu sempre digo isso. Quando nós nos sentamos à mesa, não é só o corpo que nós alimentamos, não é só a fome do corpo que nós matamos. Nós matamos também a fome que nós temos uns dos outros. Isso é eucarístico. Estar à mesa com o outro é eucarístico. Nós estamos nos alimentando do que o outro espiritualmente nos oferece: seu amor, sua amizade, sua fidelidade, sua compreensão. Estar à mesa com um filho, sem pressa, com demoras, com o luxo da demora, né? Porque hoje demorar é um luxo. A gente quase que não tem direito a demorar. Fast food, sempre muito rápido. Comemos rapidamente. Às vezes não sentamos à mesa. Não dá tempo. Não temos tempo. Então, quando nós temos este tempo a perder, como diz na música Paciência, a gente comemora. Porque estamos juntos, com demora, sem pressa. Isso é eucarístico. Porque estou arrependido, eu quero, necessito dar continuidade ao que o arrependimento me propõe. Talvez seja para nós isso. Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair do seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que Ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá
que Deus diz para ele? Ah, peraí, Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem. Fala para o povo caminhar. Fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode. Se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus. Eu quero ouvir dele
o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado para que a nossa oração não seja uma manifestação espetaculosa das nossas vaidades. A nossa oração, ela precisa ser um movimento da nossa alma que nos leva na direção de Deus e depois nos devolve na direção dos nossos irmãos. É o que eu desejo a você. Muita coragem para que, munido dessa lanterna da misericórdia, você tenha coragem de descer no mais profundo do seu ser e iluminar, deitar luz sobre tudo aquilo que é obscuro na sua vida. Às vezes eu encontro algumas pessoas que estão sempre amarguradas, sempre deprimidas, sempre desconfiadas por causa dos relacionamentos que estão tendo. Espera aí. Se aquele relacionamento que você diz que é amor não está gerando em você uma postura saudável, cuidado. Pode ser que não seja amor. Porque o amor de verdade, minha gente, ele nos dispõe a viver um crescimento constante. Quem ama cresce o tempo todo. Quando a gente ama alguém, você quer o melhor do outro. E se você não identifica neste querer bem, por exemplo, a liberdade do outro, você querer que o outro seja cada vez mais bem-sucedido, cuidado. Muita gente, no momento em que diz que ama, fica podando o outro de tudo e não permite que o outro cresça. É igual amor de mãe, né? A mãe, no primeiro momento, ela tem aquela tentação de segurar o filho para ela. Mas ela só deixa o filho partir e viver a vida dele no momento em que ela é movida pela força do amor. Ela sabe que ela vai sofrer a ausência do filho, mas o amor que ela sente pelo filho é capaz de lhe ajudar a tomar a decisão pelo sofrimento. Se a mãe não quer sofrer e segura o filho e o impede de crescer na vida, ela está demonstrando que sente um amor absolutamente egoístico pelo filho. É egoísta esse amor. O amor propõe a liberdade o tempo todo. Essa história de querer trancar o outro para que o outro seja meu, isso é conversa. Ninguém consegue viver trancado. Pode observar, toda vez que tentam trancar a gente em alguma gaiola de relacionamento, a gente vai ficando amargurado, a gente vai ficando angustiado. O grande problema é que às vezes as pessoas, elas se acostumaram a serem trancadas, se acostumaram com a gaiola e depois elas não acreditam que possa viver fora dali. Aqui no caso da Juscelia, o namorado saiu antes, porque ela também devia criar cativeiros para ele. Olha, não dá. Como é que nós vamos viver um namoro que só nos faz mal? É preciso ter coragem de romper na hora certa, para que a gente sofra tudo o que tem que sofrer, para depois ficar curado. Às vezes a gente encontra alguns relacionamentos, minha gente, que eles não terminam por causa do medo do sofrimento. Mas aí preferem sofrer a vida inteira, né? Porque quando não toma a decisão na hora certa, quando não faz o rompimento na hora certa, isso vira um inferno para a vida inteira. Já dizia o poeta, né? A paixão do momento não vale o inferno de uma vida toda. A paixão do momento não vale
o inferno de uma vida toda. Por que paixão do momento? Não existe amor de momento. Existe a paixão de momento. Uma comparação simples. A paixão é igual a um fogo provocado pelo álcool. Joga um pouquinho de álcool no chão, põe fogo. Quanto tempo vai durar esse fogo? Muito pouco, não é? Muito pouco tempo. O fogo provocado pelo álcool é rápido, porque o álcool não tem consistência para durar. Ele evapora rápido. Agora põe o fogo em lenha. Ele vai demorar, não vai? Dura mais tempo. Ele tem uma função prolongada, porque a lenha alimenta. Eu costumo fazer essa distinção. Paixão é fogo de álcool, que queima rápido. Amor é fogo a lenha. Demora, vai tempo e pode ser alimentado, mais bonito. Vai tentar jogar álcool no fogo que já está queimando. No fogo de álcool, vai tentar jogar álcool para você ver? Você morre queimado. O fogo pula em você. A paixão é altamente destrutiva por causa disso. Diferente da lenha, que você pode se aproximar, jogar, você alimenta o fogo da lenha com facilidade. O fogo do álcool, ele termina rápido, e se você tenta alimentá-lo com outro álcool, ele pula em você. Quantas pessoas, minha gente, são destruídas pelas paixões? Quantas pessoas, e o Sartre já dizia, né? A vida corre o risco de ser uma paixão inútil. Ele tinha uma visão muito pessimista do mundo, né? Muito pessimista dessa perspectiva da paixão. E é verdade. Quantas pessoas destroem a sua vida por causa das paixões? Paixão é uma coisa que te incendeia. Por que te incendeia? Justamente porque você não sabe o que está acontecendo. O amor tranquiliza, porque o amor você vai tomando posse aos poucos dele. A paixão é de uma vez. O apaixonado fica até meio bobo, né? Ele perde a noção das coisas. Às vezes uma pessoa apaixonada, ela troca uma família inteira por uma pessoa desconhecida. A pessoa acabou de chegar, ela é capaz de achar que todo mundo na casa dela, ninguém presta, só porque o apaixonadinho chegou agora. É capaz de desprezar uma família inteira por causa de uma paixão nova. E às vezes paixão, quanto tempo dura? Alguns meses, alguns duram uma semana, alguns duram um ano. E o pior, minha gente, é quando o casal se casa apaixonado. Aí é uma tristeza. Casa a partir do fogo do álcool. Sabe, nossa, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Aí, esse homem, essa mulher de uma vida, durou um tempo. Aí olha para a cara dela, vixe, meu Deus do céu, acabou o fogo, não tem mais jeito de alimentar. O que eu faço com isso agora? Não posso jogar fora, né? Como é que joga uma pessoa fora? O problema é que joga. Os alimentos temporários, né? As paixões temporárias. Juscelia, ainda bem, minha filha, que você saiu a tempo do cativeiro. E o mais bonito, abriu a porta para que ele fosse embora também. Minha gente, casar apaixonado, isto é, sob o impulso da paixão, é um risco muito grande. Manter relacionamentos a partir da paixão é um risco muito grande. Relacionamentos só sobrevivem a partir do momento que eles são alimentados pelo amor. O que é o amor? Esse comprometimento, você sabe o que o outro tem de bom, o que o outro tem de ruim, você fez essa matemática, você acha que ainda vai ter muita coisa boa para vir pela frente, e você aposta. A paixão é a visão mágica. É igual, veja bem, é interessante porque essa é uma característica dos nossos dias, né? Nós somos muito apaixonados. As nossas decisões são muito apaixonadas. Quantas pessoas começam a cursar uma faculdade porque estão apaixonados por aquele curso? Estou apaixonado por esse curso. Mas calma. Aí começa a fazer, vê que não era nada daquilo que estava pensando, aí abandona. Há pessoas que você encontra já cursaram 3, 4 faculdades e não terminaram nenhuma, porque justamente não conseguem passar da paixão para o amor. O interessante é a gente fazer esse processo. Da minha paixão, eu passo para o estado do amor. É igual pela minha profissão, pela minha causa.
Um dia eu quis entrar no seminário. Eu estava apaixonado pelo seminário, sobretudo por causa de uma piscina que tinha lá no canto lá. Olhei aquela piscina e falei, é aqui mesmo que eu quero viver. A paixão, quanto tempo durou aquilo? 2, 3 meses? Depois acaba. Aí, minha gente, é a hora da gente descobrir consistência na escolha que a gente fez. Senão a gente não fica do lado do outro, a gente não leva até o fim a opção que a gente fez. São 7 anos que eu tenho que buscar o meu amor pela minha escolha o tempo todo. É a minha vida. Eu não exerço uma profissão. É a minha escolha. Eu escolhi ser padre. Você escolheu ser mãe. Você escolheu ser marido, ser mulher. E esta experiência do aprisionamento do outro é justamente quando a gente deixa prevalecer o fogo da paixão e a gente não passa ao fogo do amor à lenha. Quando nós passamos o tempo todo pela experiência do temporário e a gente sobrevive disso, acabou e não resta muita coisa. Basta a gente ver os nossos jovens, né, como eles ficam, como é rápido esse processo, como a fila anda rápido. Meu Deus do céu, existem meninas com 13, 14 anos que às vezes no mês elas ficam com 8, 10 rapazes e se apaixonam toda vez, mas aí a paixão vai embora logo. Só que aí o que a gente precisa ter consciência é de que essas pessoas elas vão criando marcas muito negativas dentro delas. E a vida afetiva vai virando um caos, justamente por causa desta instabilidade, que repercute em muitos outros aspectos da nossa vida. Às vezes nós não sabemos manter as nossas decisões até o fim, é porque afetivamente a gente não sabe lidar com as pessoas, a gente não sabe alimentar as demoras da vida. A gente vive sempre a partir daquilo que é temporário. Então, o cuidado do outro, até quando me oferece o conhecimento. Um médico virtuoso não precisa ser cristão. Se ele já for virtuoso, já é confiável. Agora, se ele é cristão, já está na mesma perspectiva que nós, comungamos da mesma fé, falamos a mesma língua, mas basta ele ser virtuoso. Basta ser ele um amigo da humanidade, um amigo do conhecimento, da verdade, da justiça, da honestidade. Em tempos de eleições, né? Ser religioso não é garantia de nada. Pode muito bem ser um pastor, ser um padre, ser um membro da igreja e ficar usando do contexto religioso para se eleger e lá nos bastidores da política ser um desonesto, buscar os próprios interesses. Precisa ser virtuoso, ponto final. Precisa ser um amante das virtudes, um amante da justiça, um amigo da verdade. E naturalmente nós vamos ter os benefícios daquela virtude, daquele ser humano virtuoso. Amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor orienta bem sua amizade. Como ele é, tal será o Senhor. E assim, vamos buscando um cristianismo muito real, muito concreto. Sim, eu quero ser cristão. Então eu olho para os meus relacionamentos e eu vou descobrir o quanto desse cristianismo que eu tanto admiro, eu já sou capaz de praticar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.
Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que participa conosco, você que nos divulga e você que ajuda o Sistema Canção Nova de Comunicação. Talvez você não saiba, começou a nos assistir há pouco tempo, mas este canal é todo mantido através dos sócios contribuintes. Aqui não há nenhum investimento comercial. Você pode observar que as únicas propagandas que estão neste canal são justamente de produtos de evangelização. Nós aqui na Canção Nova temos o Davi, o departamento de audiovisuais. E neste departamento nós temos venda de livros, de CDs, de DVDs, DVDs musicais, DVDs de palestras. São oportunidades que a gente tem de oferecer ao povo produtos de evangelização e ao mesmo tempo ajudar na manutenção dessa grande obra. Mas aqui o nosso funcionamento depende do carinho daqueles que acreditam nesta obra. Eu também sou um sócio colaborador aqui, não recebemos nada, nem eu, nem o Christian que está aqui. Boa noite, meu amigo. 10 anos, 15 anos, né? Quanto tempo de programa tem, gente? São 10, já estou inventando mais. Não, é 11 na verdade. A gente comemorou errado, comemorou 10, mas já era 11. Já são 11 anos aqui de dedicação a esse trabalho, porque nós acreditamos em tudo aquilo que a Canção Nova provoca no coração das pessoas. Vocês não fazem ideia do que eu vejo pelo Brasil afora. Tem aqui um agradecimento. A Roseli está dizendo que ela perdeu o pai e o irmão há 1 mês. E os dois num intervalo de 15 dias. Imagina que sofrimento, minha gente. E ela está dizendo aqui, no bilhetinho que ela nos mandou, que apesar das dores, dos sofrimentos que estão enfrentando, né, ela e a família, o programa Direção Espiritual tem ajudado muito. E ela está dizendo aqui que não só o programa, que eles estão usando muito as minhas palestras lá neste momento de recuperação da família. E ela agradece. Quem agradece somos nós, minha filha, pela oportunidade de ter, que nós temos, de participar deste momento tão difícil da vida de vocês e ajudar com o nosso trabalho, com o nosso ministério. Para isso que a gente vive. Tudo que a gente faz é uma tentativa de tornar o mundo, a vida das pessoas um pouco melhor. Nós acreditamos no poder do Evangelho e nós não fazemos outra coisa senão anunciar esse Evangelho. Ainda que com palavras diferentes, no formato... Porque eu sempre tenho a preocupação de falar num formato que as pessoas possam entender. Se eu estou lá com as minhas beatas, com as minhas senhorinhas, eu vou falar na linguagem delas. Se eu estou com uma juventude que não tem muito contato com a linguagem religiosa, vou falar na linguagem dessa juventude. Se estou com as crianças, eu preciso falar uma linguagem que as crianças possam entender. Se estou com os simples, falar a linguagem dos simples. Se estou com os estudados, com os acadêmicos, vamos falar na linguagem dos acadêmicos. Deus não pode ser vítima da nossa inteligência, mais do que já é. Nós precisamos colocar todos os nossos recursos para apresentar Deus às pessoas. Um Deus amoroso, generoso, como Jesus nos ensina. Um Deus evangélico. Um Deus que está pondo a mesa para todos aqueles que estão. Também a Silvia agradece, diz que no programa 7 de setembro, nós respondemos uma pergunta que ela havia enviado. Ela assistiu junto com a família e foi uma alegria muito grande. Pois gostam demais do programa e acham importante essa renovação de fé que a reflexão aqui proporciona. Nós é que agradecemos, Silvia. Divulgue o programa, que é uma forma que a gente tem de chegar a mais corações. Padre, meu nome é Ana Paula, queria contar a ajuda que tive com os vídeos do Direção Espiritual, quando no ano passado passei por uma separação e achei que meu mundo tinha acabado. Vivi uma depressão, consegui ter forças dia após dia, e quando ouvi o Senhor falar, deixe o passado passar, entre outras coisas, que o Senhor dizia, me senti muito fortalecida.
Fui vencendo e aconteceu que depois de 1 ano meu marido voltou e agora nós estamos muito bem. Obrigado, Padre, pois o Senhor me ajudou a superar e confiar. Obrigado, minha filha. Padre, o programa de direção espiritual tem feito um bem muito grande para a nossa filha Thaís. Nós assistimos o programa todas as quartas-feiras, e o bem que eu falo está relacionado ao nome do seu programa, porque hoje ela está dentro da igreja, vivendo uma vida próxima a Deus, através de suas palavras. Muito obrigado a Maria Inês. A Júlia me fez uma pergunta aqui interessante. A Júlia, ela é de São Paulo. Ela estava dizendo assim: Padre, tive um relacionamento que durou mais de 6 anos e com o tempo percebi que não éramos feitos um para o outro, para o casamento, apesar de sermos muito amigos. Terminamos e eu gostaria muito de continuar amiga dele, mas ele acha que isso não é possível, a amizade entre um homem e uma mulher. O que o senhor tem a dizer isso? Preciso insistir? Acha que devo insistir para continuar sendo amiga dele? Pois sei que a proximidade com ele me faz muito bem, mas sinto que ele não pensa da mesma forma. Júlia, minha filha, a amizade entre um homem e uma mulher, sim, sempre é possível, mas isso vai depender da maneira como o outro interpretou o término do relacionamento. É claro que na sua cabeça as questões já estão esclarecidas. Você gosta do resultado entre você e ele, mas gosta de maneira fraterna, não é um gostar que vai além da fraternidade. Isso acontece, né? Um casal pode se dar muito bem, pode ser muito amigo, companheiro, mas não existe aquele elan, aquele vínculo, poderia dizer assim, aquele vínculo que passe pelo desejo sexual, pela atração física, que é absolutamente necessário para o casamento. Você não pode desconsiderar isso. Pode ser que na cabeça dele seja difícil ser seu amigo, né? Ser um amigo seu, porque ele ainda não resolveu esse conflito. Pode ser que ele te deseje a partir de pulsões, né, de impulsos que não sejam apenas fraternos. Então você precisa respeitar isso nele. E às vezes a continuidade de uma amizade depois do namoro terminado, ela fica difícil por isso. Nem sempre as partes sentem da mesma forma. Nem sempre nós temos o mesmo ponto de vista. Imagina, será sempre assim. O encontro de 2 pessoas vai provocar 2 percepções. É tão interessante isso, né? O que eu gosto no outro é aquilo que sobra do nosso encontro. É o que nós provocamos quando nós estamos juntos. A amizade, ela funciona assim. Eu gosto do que provocamos quando estamos juntos. E é tão fácil de perceber, porque quando você está com uma determinada pessoa, você provoca com ela. Martin Buber dizia que é uma outra terceira pessoa, com existência própria, né? O encontro entre 2 gera de maneira espiritual, de maneira não material, claro, mas muito perceptível por essa pessoa que a gente se apaixona, ou por essa pessoa que a gente tem implicância, antipatia. É o que sobra do nosso encontro. Agora, de repente, se chega uma terceira pessoa, já modifica, né? Naturalmente somos modificados quando existe uma terceira pessoa no meio de nós, porque já não somos apenas aquilo que somos quando estamos a 2. Você, quando você está com um filho, sozinho com ele, gera uma terceira pessoa, vocês 2. Se o marido chega, já modificou o resultado deste encontro. Então, por isso que às vezes é tão difícil, depois que um namoro deixa de ser namoro,
ele continuar sendo amizade. Porque vai depender muito da maneira como nós interpretamos essa terceira pessoa que nasce do nosso encontro. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.